Acharam que tinha acabado, né? Estamos aqui de novo para falar sobre o quê? Separação de misturas, molecada! O negócio é o seguinte, separação de misturas, fase final, galera, fase final, dá mais um gásinho, segura a onda, termina esse módulo 1 aqui e vamos pra galera. Vamos continuar falando das separações de misturas, substâncias puras, misturas, sistemas, processos de separação de misturas. Nessa segunda parte, nós vamos tratar da separação de misturas homogêneas. Então, roda a vinheta! Vamos nessa então, rapaziada. Ó, misturas homogêneas. Conceito, ó, são misturas que apresentam aspecto contínuo, uma única fase, correto? Você olha, né? Você faz uma observação direta, olho nu, é uma coisa só. Você leva para o microscópio, continua sendo uma coisa só. Quer um exemplo bem tranquilo? Água e sal. Pronto, água potável. Você não consegue ver os sais minerais ali, né? Dissolvidos, você leva ao microscópio, você vê um sódio passando, um cloreto passando, você não observa nada disso, tá certo? Então esse é o critério para você classificar aí uma mistura como homogênea. Ela é composta por uma única fase, beleza? Vamos lá. Separando dois sólidos, o que temos? Galera, fusão fracionada, olha só. Ela é indicada para separar substâncias, ou melhor, misturas comuns não eutéticas, né? Cujos componentes estejam na fase sólida. O melhor exemplo, olha só, as moedas, os componentes das moedas podem ser reciclados por esse processo, porque a composição da moeda ela é diversificada, ela parece ser uma coisa só, mas ela apresenta cobre, no caso dessas aqui que tem esse tom acastanhado, né? Cobre, níquel, geralmente esses dois metais combinados, ok? Então para você separar um do outro, você vai usar o processo de fusão fracionada. No que consiste? Pessoal, fracionado, eles vão escapar em temperaturas de fusão diferenciadas. Então eles serão colocados no alto forno de temperatura controlada, você consegue avaliar, controlar essa temperatura muito precisamente, e eles vão ser colocados numa gradinha. Então o que vai acontecer? Com o aquecimento, um dos componentes da mistura se funde primeiro. Vamos supor, um deles entra em fusão a 800 graus, o outro a 930. Então você vai colocar uma temperatura um pouquinho maior do que 800 para garantir que o de 800 venha a se fundir e o outro componente de 930 graus não entre em fusão. Ele permanece sólido. Então um deles vai gotejar, vai escapar e o outro vai ficar preso na forma sólida, ok? Então essa é a fusão fracionada. Um detalhezinho, por que né, se aplica a misturas não eutéticas? Porque nas eutéticas, a temperatura de fusão é constante. Vamos lembrar? Ó, misturas eutéticas, a ebulição muda. Eutética, ebulição muda, mas a fusão é constante. Se ambos os componentes da mistura eutética, né, eles não alteram sua temperatura de fusão, significa que ambos vão entrar em fusão à mesma temperatura, logo você não consegue separar. Os dois ou mais componentes vão derreter e passar pelo gradil, você não consegue separar uma substância da outra. Ok? Então vai. Vamos lá. Ainda separando dois sólidos. O que é isso aqui, pessoal? Sim, é a figura de uma salina, tá, pessoal? Aqui nós temos a cristalização fracionada, ó. Todos os componentes dessa mistura estão dissolvidos em um líquido. Nesse caso, é a água do mar, onde eu tenho vários sais dissolvidos. Essa água é submetida a uma evaporação. Vai escapar a água na forma de vapor, correto? Assim que a água escapa, cada sal, cada substância que se encontra dissolvida vai apresentar um coeficiente de solubilidade diferente. O que significa isso, pessoal? O coeficiente de solubilidade, ele dita o quanto de solvente eu preciso para dissolver uma determinada quantidade, uma determinada massa dessa substância. Então o coeficiente de solubilidade diz de maneira direta quanto em massa eu consigo dissolver de um determinado sal, por exemplo,
em uma determinada quantidade de água a uma dada temperatura. Temperatura é super importante na compreensão do coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade não existe sem essas três informações. A massa do solvente, a massa de soluto que pode ser dissolvida nesse solvente a uma dada temperatura, ok? Então tá. Um exemplo aí, ó, obtenção de sais a partir da água do mar. Pessoal, boa parte do sal de cozinha que você tem na sua casa, que você vai encontrar nos restaurantes, na feirinha, esse sal vem desse processo aqui, ó, da cristalização fracionada. À medida que a água evapora, os diferentes coeficientes de solubilidade vão determinar em que momento cada um desses sais vai precipitar nas bordas do tanque, correto? Então, cada tanque desse aqui vai ter, a cada nível de evaporação, uma precipitação diferente, uma substância diferente precipitada. Então você separa a partir daí, ok? Pessoal, tem sido bastante cobrado esse processo, tá? Bastante atenção nele aqui. Pessoal, separando sólido de líquido. Isso é uma vidraria clássica, tá bom? Essa daqui é uma vidraria da destilação simples, tá? Nessa destilação, já foi cobrado, por exemplo, itens dessa vidraria. Por exemplo, o que seria essa haste aqui, ó, que eu estou apontando? É um suporte universal. Aqui nós temos uma garra, né, para segurar um balão de destilação. O processo é destilação, o balão é de envolve esse nome, essa nomenclatura, né? Nós temos um balão de destilação, portanto. Balão, pessoal, toda figura que tiver esse formato aqui, ó, tá vendo? Redondinho, tem balão de fundo chato, balão de fundo redondo, cada um com uma aplicação, tá? Esse em especial é o balão de destilação. Ele tem esse bracinho lateral aqui, que vai conectado a um condensador, tá bom? Condensador. Para o Enem, pouco importa o sentido de entrada dessa água, de saída, de repente numa questão de física o cara vai perguntar a importância da entrada da água ser por baixo e não por cima, tá? Aqui para química, a identificação dessas vidrarias é o que já é o suficiente, eu diria. Nós temos um outro suporte universal para segurar o condensador e no final nós temos um Erlenmeyer ou um Becker, dependendo do rigor do processo que você vai executar. Como ele funciona? Você vai colocar aqui a mistura, ó, de água e sal, por exemplo. Água e sal. Galera, vocês vão aplicar destilação simples em misturas onde os componentes apresentam uma temperatura de ebulição muito diferente. Algumas literaturas dizem que acima de 20 graus você já pode aplicar destilação simples, mas geralmente, pessoal, os exemplos são muito diferentes, são assim, extremamente gritantes. Se você pegar sal de cozinha, ele entra em ebulição, olha, posso garantir que é mais de 1000 graus, eu não tenho esse dado específico, não é necessário, mas uma temperatura muito superior à ebulição da água, que se dá a 100 graus no nível do mar, à pressão de 1 atm, tá? Né, condições ambientais. Então, pessoal, devido a essa diferença drástica, a água aqui dentro, ela vai ser aquecida, né? Esse balão está sendo seguro aqui, né? Está sendo amparado por uma tela de amianto, que é um dispersor de calor. Essa fonte de calor vai aquecer essa mistura e vai fazer com que a água entre em ebulição. É diferente do processo anterior, onde ela vai sofrer uma evaporação, tá? Aqui vai sofrer ebulição. A ebulição vai forçar o escape desse vapor por essa saidinha lateral que está conectada no condensador. O condensador faz o quê? Transforma vapor em líquido de novo, tá? Não confundam, pessoal, condensação, né, com liquefação. Liquefação é a passagem do gás para a forma líquida. Aqui nós temos o vapor de água, certo? Então, o vapor de água vai entrar no condensador, vai ser resfriado e voltar para a condição líquida e gotejar aqui no Erlenmeyer do outro lado. A água vai entrar e banhar esse canalzinho, esse tubinho que está conduzindo o vapor por dentro. Por isso que ele é resfriado. Está correndo água gelada por fora e o vapor quente por dentro. O vapor entra em choque térmico e condensa, ok? Então vocês separam a água de um lado e aqui quem que fica preso? Quem não consegue entrar em ebulição, correto? No caso, o sal de cozinha do nosso exemplo. Olha só, água e cloreto de sódio podem ser separados por esse mecanismo. Tranquilinho? Vamos lá. Próximo processo. Olha só. Bem parecido, né? Será que isso é uma destilação simples, queridos?
Eu acho que não. Apareceu um item diferenciado aqui, ó. Nós temos o balão de fundo redondo, que pode ser improvisado de um balão. Não é legal improvisar em laboratório, tá, pessoal? Mas aqui pode ser para você poder entupir aquele bracinho lateral do balão de destilação e usar como um balão de fundo redondo, tá? Mas o balão de fundo redondo é uma vidraria mais específica para essa atuação. Então aqui você tem um balão de fundo redondo, você tem uma coluna de fracionamento ligado nele antes de chegar no condensador. Então, entre o condensador e o balão, você tem uma coluna de fracionamento, e é aqui que reside a diferença. O resto é tudo igual. Tem os suportes, tem ali o Erlenmeyer, poderia ser conectado, né, nessa saída um Erlenmeyer com uma rolha, normal, tá? Só que aqui nós temos uma coluna. Vamos ver como é que ela funciona? Pessoal, esse processo é a destilação fracionada. Ele é aplicado para misturas de dois líquidos, ó, estou separando dois líquidos agora. Né, é aplicado para separação de dois líquidos. Vocês podem suspeitar o seguinte: se as duas substâncias se encontram na forma líquida, a temperatura de ebulição delas é muito distante uma da outra, como acontece no sal, que é sólido e que se encontra dissolvido na água. Não é. Então, devido à proximidade dessa temperatura de ebulição, nós precisamos de uma coluna de fracionamento para separar essas duas substâncias. Olha só, o exemplo que eu apliquei é água e acetona. Galera, essa separação de dois líquidos, né, por destilação fracionada é muito eficiente em misturas não azeotrópicas. Não azeotrópicas. Vamos relembrar? Se na eutética a ebulição varia e a fusão é constante, na azeotrópica é o contrário, a fusão é constante, a ebulição é constante, perdão, e a fusão vai variar. Então, se a ebulição é constante e o processo envolve ebulição, significa que as duas substâncias estão entrando em ebulição juntas. Ou de uma maneira muito próxima, ao ponto da coluna de fracionamento não conseguir separar. Tá? Então esse processo não funcionaria numa mistura azeotrópica. Tá? Se for azeotrópica, não rola, porque a ebulição é constante. Tranquilo? Então aqui, como é que vai desenrolar o processo, pessoal? As duas substâncias vão entrar em ebulição, né? Vou colocar uma temperatura aqui elevada. Vamos supor, a acetona vai entrar a 75 graus Celsius e a água a 100. Então você vai colocar aqui essas duas substâncias na forma de vapor. Quando elas passarem pela coluna de fracionamento, essa coluna de fracionamento sabe o que é, pessoal? É um tubo de vidro contendo esferas de vidro lá dentro. Essas esferas elas aumentam a superfície de contato com os vapores que estão passando por ali e ela aumenta logo o arraste dessas moléculas e também a retenção e resfriamento das mesmas. Então, a substância que apresentar uma temperatura de ebulição um pouquinho maior, as duas têm que ter diferença aqui, né? Por mais que seja pequena, tem que existir a diferença. A que apresentar temperatura de ebulição maior vai ficar retida, ela vai ser resfriada e vai começar a voltar na forma líquida para o balão. E enquanto que a substância que apresenta temperatura de ebulição menor vai conseguir superar o obstáculo ainda na forma de vapor, porque ela precisa de um resfriamento mais drástico, né? Precisa de uma temperatura inferior. Se aqui em cima estiver aquecido num ponto onde a substância de maior temperatura de ebulição fique retida, né? Volte, condense e retorne para o frasco, e a outra consiga passar, ela vai ser submetida à condensação só lá no condensador. Condensou, você separa a substância de menor temperatura de ebulição desse lado, enquanto que a de maior temperatura de ebulição permanece do outro. Perceba, eu não estou usando uma chama, uma coisa imprecisa para aquecer a mistura. Eu estou usando uma manta térmica, onde eu tenho um potenciômetro regulador da temperatura. Isso aqui tem que ser muito fino, muito preciso para ocorrer o processo de maneira eficiente. Tranquilo, gente? Vamos lá, vamos para o próximo. Para não! Destilação do petróleo. Pessoal, petróleo é separado por destilação fracionada. Só que a coisa acontece numa escala muito maior. Aquilo ali foi o item anterior é uma escala de laboratório. Aqui é uma escala industrial de produção. Então, olha só, isso aqui tem andares, correto? De tamanho, de extensão. Então, pessoal, olha só, petróleo, que é essa mistura de hidrocarbonetos e
outros componentes, depois eu vou falar um pouquinho sobre eles. Esse petróleo é bombeado para uma fornalha que coloca todo mundo em ebulição. Vai colocar todo mundo na forma de vapor. Vai escapar o vapor do petróleo aqui. No primeiro resfriamento, quem que vai escapar? Os resíduos mais pesados, porque eles têm uma temperatura de ebulição maior. Certo? Quem tem temperatura de ebulição maior precisa de muita energia para permanecer na forma de vapor. Então qualquer resfriadinha que dá, ele precipita na forma líquida. Então vai começar a escapar aqui, ó, resíduos como parafina, asfalto, moléculas que apresentam aí muitos carbonos e hidrogênios na sua composição. Aqui, ó, em seguida, à medida que sobem os vapores, né, depois dos que foram retidos, continua subindo, né, o vapor é menos denso, então ele vai conseguir escalar essa coluna de destilação, né, de fracionamento, perdão. Então, à medida que sobe, a temperatura dentro da coluna vai reduzindo e as frações de menor tamanho, de menor massa, vão conseguindo escapar à medida que o resfriamento ocorre, certo? Então, o que eu tenho que assimilar daqui? Pessoal, durante a ascensão da coluna há uma redução da temperatura e as moléculas, né, as frações da mistura que escapam nas partes superiores da coluna de fracionamento são frações cada vez mais leves, com menor número de carbonos. Isso costuma ser perguntado, ok? Galera, um adendo aqui para a destilação do petróleo, tá? Quando nós falamos da destilação do petróleo, a ideia que se tem é que vai escapar só hidrocarboneto por aqui. Só que nós não podemos nos esquecer de uma coisa, tá? Valiosíssima, que vocês vão ver lá nas aulas de biologia, inclusive, tá? O petróleo não é composto só por carbono e hidrogênio, porque o petróleo tem como origem a matéria orgânica, e a matéria orgânica é formada por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, principalmente. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Já ouviram falar de chuva ácida? Pois é, e que ela está associada, cientificamente comprovado, tá? Não é achismo. Ela está associada à queima de combustíveis fósseis? Pois bem. Porque aqui, principalmente nas frações mais pesadas, vão começar, vai ter uma impregnação, um resíduo muito grande de enxofre principalmente. Porque na matéria orgânica, pessoal, lá nos aminoácidos, tem nitrogênio. Aminoácido, função amino, contém nitrogênio. Né? Nas proteínas, nós temos resíduos de enxofre. Tem as pontes de sulfeto, né, que vão modelar, aí vão conferir formas primárias, secundárias, terciárias, a partir da secundária, né, para as proteínas. Essas pontes de sulfeto ajudam, auxiliam nisso. Então, de sulfeto, nós temos enxofre na composição das proteínas. Então, pessoal, essas composições acabam ficando impregnadas nas diferentes substâncias extraídas durante, né, separadas durante o processo de destilação. Isso é queimado quando, né, pensamos em combustíveis como diesel, né, a gasolina, querosene. Já ouviram falar de diesel? Olha, esse posto aqui tem diesel S10. Ah, o outro posto tem diesel S50. O outro, na década de 80, falava-se em diesel S18.000, 13.000. O que é esse 13.000, 18.000, 10, 50? Partes por milhão. É a concentração de enxofre que existe impregnado no combustível e que vai ser liberado para a atmosfera numa forma de óxido, porque esse enxofre em contato com o oxigênio na câmara de combustão é liberado para a atmosfera pelo cano do escapamento. Então, quanto menor o S, menos poluente ele é. Tem, por exemplo, veículo de frota nova, recente, cujas injeções eletrônicas identificam o diesel. Tá? Elas não permitem que o caminhão rode com um diesel que não seja de S10 para baixo. Tá? Então, galera, cuidado! A destilação do petróleo parece inocente, vai escapar só carbono, hidrogênio, né? Na combustão vai escapar CO2 e água, no máximo uma combustão incompleta escapa CO que dilui na atmosfera. Cuidado, lá tem também nitrogênio e enxofre, que em muitos casos não é extraído antes da comercialização. Isso vai para a atmosfera após a combustão. Ok? Então aqui, indo para o próximo, separação de gases. Como eu separo dois gases, difícil até de pegar a coisa, de enxergar,
Muito complicado? Não. Vamos lá. Pessoal, vamos pensar na obtenção das frações do ar. O ar é uma mistura. O ar filtrado, tá? O ar filtrado, quando você tira esses pelinhos, grãos de pólen, resíduo de escamação de pele. Ai, que nojo, professor! Pois é, rapaz. Tem ali, ó, tá descamado, tá aqui nesse momento, tá? Você filtra isso e submete esses gases, essa mistura de gases atmosféricos, a uma alta pressão e uma temperatura baixa. Alta pressão, baixa temperatura. Você força uma liquefação. O ar líquido, nesse esquema que eu separei aqui para vocês, o ar líquido é lançado por um caninho, tá? E à medida que ele passa e entra numa câmara maior, ele é despressurizado, ele é submetido a uma pressão menor, logo ele vai tentar migrar para a forma gasosa de volta. Só que no meio nós temos separadores cheios de furinhos. Então o que vai acontecer aqui, galera? Esses gases que apresentam aí uma temperatura de ebulição maior, eles tentam passar pelos furinhos e sempre sofrem liquefação de novo, tá? E aí eles vão gotejando e os gases de maior temperatura de ebulição vão escapando só por baixo e de preferência na forma líquida, porque isso aqui está bem resfriado também, tá? Tá uma temperatura menor do que o líquido que chega, mas ainda assim está muito frio e uma pressão não tão diferente do que foi injetado aqui, tá? É só o suficiente para separar mesmo. Então esses separadores servem para quê? Para reter quem tem uma temperatura de ebulição maior, forçando a sua saída por baixo. Olha só, o oxigênio escapa na forma líquida ainda, tá? A menos 183 graus Celsius. Menos 183 é um valor maior do que o de lá de cima, ó, menos 196. A escala está negativa, hein, pessoal? Cuidado, ó, menos 196 está mais distante do zero. É inferior, tá? Um número menor esse daqui. Então, quem tem temperatura de ebulição menor escapa na forma gasosa lá por cima. Os intermediários vão escapar pelo meio também na forma gasosa. E aqueles que têm a temperatura maior vão escapar por baixo. Pessoal, ter essa sacada de, olha, o de temperatura maior escapa por baixo, o de temperatura menor escapa por cima, os intermediários escapam pelo meio, isso é batata. Se cair esse processo de separação de misturas aqui, o esquema vai ser parecido com isso e o questionamento sobre qual fração vai aparecer em cada um dos caninhos é certeiro, beleza? Galera, essa daqui é a liquefação fracionada, ó, separa misturas gasosas por meio de liquefação e posterior destilação fracionada. É bem parecido com a destilação, né? Parece a coluna, as frações que escapam, né, devido às suas temperaturas de ebulição, na mesma ordem, maior embaixo, intermediário no meio, menor em cima, entenderam? Uma forma boa de associar, tá? Os componentes do ar atmosférico são um bom exemplo disso, ok? E com isso, nós finalizamos a separação de misturas. Eu deixo o meu abraço e até o nosso próximo encontro, pessoal. Salve, salve, continuem os estudos e se cuidem. Até lá!